Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 46. Relações humanas. Lei da dependência mútua. Nós nos achamos todos entretecidos na grande trama da humanidade, e o que quer que possamos fazer para beneficiar e elevar a outrem, refletirá em bênçãos a nós mesmos. A lei da dependência recíproca vigora em todas as classes da sociedade. Os seres humanos feitos necessários uns aos outros. No plano de Deus, os seres humanos foram feitos necessários uns aos outros. Se todos fizessem o máximo ao seu alcance para ajudar os que se encontram em necessidade de seu auxílio, de sua abnegada simpatia e amor, que bendita obra seria feita. Deus confiou talentos a cada um. Esses talentos devemos empregar para ajudar-nos mutuamente a andar no caminho estreito. Nesse trabalho, cada um está ligado ao outro e todos estão unidos a Cristo. É mediante serviço abnegado que aperfeiçoamos e aumentamos nossos talentos. Ajudando a outros, ajudamo-nos a nós mesmos. Muitos estão em trevas, perderam seu rumo, não sabem que procedimento adotar. Procurem os que estão em perplexidade, outros nessas condições, e dirijam-lhes palavras de esperança e animação. Ao começarem a fazer este trabalho, a luz do céu revelar-lhes a senda que devem seguir. Por suas palavras de consolação aos aflitos, eles mesmos serão consolados. Ajudando a outrem, eles mesmos serão ajudados a sair de suas dificuldades. A alegria toma o lugar das sombras e tristezas. O coração pleno do Espírito de Deus brilha com calor intenso para com todos os seres semelhantes. Cada um desses não permanece mais em trevas, pois sua escuridão será como o meio-dia. Nossa influência contínua. Nós mantemos uma soleníssima relação uns com os outros. Nossa influência é sempre ou a favor ou contra a salvação de almas. Estamos ou juntando com Cristo ou espalhando por volta. Devemos andar humildemente e fazer retas veredas para que não desviemos outros do caminho certo. Devemos observar a mais estrita castidade em pensamento, palavra e no comportamento. Lembremo-nos de que Deus põe nossos pecados secretos à luz do seu rosto. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos homens. Mas se eles não são acalentados, se são repelidos como odiosos, a alma não se mancha com culpa, e nenhuma outra pessoa é desonrada por sua influência. Oh, que cada um de nós se possa tornar um cheiro de vida para a vida aos que nos cercam. Longo alcance dos efeitos da influência. Talvez nunca venhamos a saber até ao juízo a influência de um procedimento bondoso, cortês para com os incoerentes, desarrazoados e indignos. Se depois de uma série de provocações e injustiças da parte deles, ainda os tratais como faríeis a uma pessoa inocente, esforçando-vos mesmo para lhes mostrar especiais atos de bondade, então desempenhastes o papel de um cristão, e eles ficam surpresos e envergonhados, e veem seu procedimento e mesquinhez mais claramente do que se para repreendê-los expusesseis seus atos agressivos. A descortesia e sua influência. As boas qualidades que muitos possuem acham-se ocultas, e em vez de atrair almas para Cristo, eles as repelem. Caso essas pessoas pudessem ver a influência de suas maneiras descorteses e rudes expressões sobre os incrédulos, e quão ofensiva é tal conduta aos olhos de Deus, haviam de reformar seus hábitos, pois a falta de cortesia é uma das maiores pedras de tropeço para os pecadores. Cristãos egoístas, azedos, queixosos, barram o caminho, de modo que os pecadores não se interessam em aproximar-se de Cristo. Sede amáveis. Que Cristo seja visto em tudo que fazeis. Vejam todos que sois vivas epístolas de Jesus Cristo. Sede amáveis. Que vosso viver conquiste o coração de todos os que cheguem em contato convosco. Presentemente, muito pouco se está fazendo para tornar a verdade atraente aos outros. Cada ato uma influência.
Cada palavra que proferes, cada ato que praticais, tem para com os que convosco se associam uma influência para bem ou para mal. E quão necessário é que, pela fé, tenhais a Cristo habitando em vosso coração, a fim de que vossas palavras sejam palavras de vida e vossas obras atos de amor. Responsável pela influência. Deus tem cada um responsável pela influência que o circunda, por conta própria e por conta de outrem. Ele convida os jovens, rapazes e moças a serem estritamente temperantes e conscienciosos no uso de suas faculdades, da mente e do corpo. Suas capacidades só podem ser desenvolvidas por diligente uso e sábio emprego de suas faculdades, para a glória de Deus e benefício dos semelhantes. Circundados de uma atmosfera de fé. É para nós de suma importância que circundemos a alma com uma atmosfera de fé. Cada dia estamos decidindo nosso próprio destino eterno em harmonia com a atmosfera que circunda a alma. Somos individualmente responsáveis pela influência que exercemos, e consequências que não vemos resultarão de nossas palavras e ações. Se Deus tivesse salvo Sodoma por amor de 10 pessoas justas, qual seria a influência para o bem resultante da fidelidade do povo de Deus se cada um que professasse o nome de Cristo fosse também revestido de sua justiça? Se Deus pôde dizer onde morava Simão, o latoeiro, e designar sua ocupação, instruindo definidamente o centurião quanto a como encontrá-lo em sua casa junto ao mar, ele também nos conhece por nome, sabe qual nossa ocupação ou negócio, onde vivemos e quais nossas experiências. Ele sabe se estamos limpando a estrada do rei de todo o entulho e impedimentos, de maneira que possa acenar nossa alma para a frente e para o alto, ou se estamos enchendo o trilho com entulho e bloqueando o nosso próprio caminho, pondo pedras de tropeço na vereda dos pecadores, para estorvar a salvação de almas preciosas pelas quais Cristo morreu. Trato com disposições várias. O Senhor quer que sejamos santificados. Teremos de lidar com pessoas de disposições várias e devemos estar em condições de saber como tratar com mentes humanas. Temos de pedir a Cristo que nos dê palavras que sejam uma bênção. E ao assim procurarmos ajudar a outros, seremos nós mesmos abençoados. Obra importantíssima. Esta obra, corrigir malfeitos, é a mais delicada e mais difícil jamais confiada a seres humanos. Requer o mais delicado tato, a mais fina susceptibilidade, conhecimento da natureza humana e uma fé e paciência oriundas do céu, dispostas a trabalhar e vigiar e esperar. É uma obra que nada sobrelevará em importância. Trabalho delicado. Lidar com mentalidades. Coisa muito delicada é lidar com mentes humanas. Podes ficar em atitude severa e nunca jamais abrandar-lhes o coração, ou podes aproximar-te da alma aflita e de coração repleto de amor desviá-la do campo de batalha do inimigo, não a impelindo para ir e deixando-a como joguete das tentações de Satanás. Cada qual tem provas peculiares. Não podemos correr o risco de ser, de qualquer modo, um empecilho a outrem. Cada qual tem suas tentações e provas particulares, e nós devemos estar em condições onde possamos ajudar a fortalecer os tentados. Devemos animar e, se possível, erguer os que estão fracos na fé. Falando das promessas de Deus, podemos às vezes remover a depressão da mente dos que estão em provas e dificuldades. Conselho a uma esposa acerca de relacionamentos pessoais. Sou instruída pelo Senhor a dizer-te: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. O Senhor te pede que fiques bem junto a Ele. Fales como se fosse Ele falando e procede como Ele procederia. Não deixes que ninguém te induza a mente a ter preconceito e te leve a falar inadvertidamente. Conserva pura e clara a alma e os pensamentos elevados e santificados.
Não louves ou exaltes pessoas para prejuízo delas. Tampouco sejas apressado em condenar aqueles que julgas não estarem agindo sabiamente. Deixa que todos vejam que amas a Jesus e nele confias. Dá ao esposo e aos amigos, crentes e descrentes, provas de que desejas que eles vejam a formosura da verdade. Mas não mostres essa aflitiva, acabrunhadora ansiedade que muitas vezes estraga uma boa obra. Compreensão cristã. Os que fazem o máximo de seus privilégios e oportunidades são, no sentido bíblico, homens educados e talentosos, não meramente eruditos, mas educados no intelecto, nas maneiras, no comportamento. São finos, delicados, piedosos, afetuosos. Isto, o Senhor me mostrou, é o que Ele requer do seu povo. Deus nos deu faculdades para serem usadas e serem pela educação desenvolvidas e fortalecidas. Devemos raciocinar e refletir, notando cuidadosamente a relação entre causa e efeito. Praticado isto, haverá da parte de muitos maior consideração e cuidado quanto às palavras e atos, de modo que possam plenamente atender ao propósito de Deus ao criá-los. A franqueza estimula a confiança. Conselho a um médico. Se houvesse muito mais franqueza e menos reserva, se animasse a fraternal confiança, se houvesse muito menos do próprio eu e mais do Espírito de Cristo, se tivesses uma fé viva em Deus, a nuvem que foi por Satanás lançada através do ambiente mental seria afastada. Reformadores, não fanáticos. O único objetivo a ser conservado em mente é que sois reformadores, não fanáticos. Ao tratardes com descrentes, não demonstreis um espírito mesquinho, porque se vos detiverdes lutando por uma quantia pequenina, no fim perdereis muito mais. Eles dirão, aquele homem é trapaceiro, ele vos logrará se conseguir fazê-lo, portanto, cuidado quando tiverdes de realizar qualquer negócio com ele. Mas se em um negócio uma insignificância em vosso favor for posta em benefício de alguém, esse alguém trabalhará convosco segundo o mesmo plano generoso. Mesquinhez gera mesquinhez, avareza gera avareza. Os que seguem esse procedimento não veem quão desprezível ele se afigura aos outros, especialmente aos não de nossa fé, e a preciosa causa da verdade traz a marca deste defeito. Sede íntegros. Em todos os nossos negócios, onde quer que estejamos, devemos ser perfeitamente leais. Não podemos expor-nos ao risco de quebrantar um dos mandamentos de Deus por amor do ganho secular. Quem somos nós? Cristo disse aos discípulos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Honestidade essencial. Em todos os pormenores da vida, devem ser mantidos os mais estritos princípios de honestidade. Não são estes os princípios que governam o mundo, pois Satanás, o enganador, mentiroso e opressor, é o patrão, e seus súditos o seguem e executam seus propósitos. Os cristãos, porém, servem sob um Senhor diferente, e seus atos têm de ser efetuados segundo Deus, independentemente de todo o ganho egoísta. O desvio da perfeita honestidade nos negócios pode, na estima de alguns, ser coisa de pouca monta, mas não a considerava assim o nosso Salvador. Suas palavras nesta questão são claras e explícitas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16, verso 10. O homem que assim lograr o próximo em pequena escala, logrará em escala maior se a tentação lhe vier. Uma falsa representação em questão de pouca monta, tanto é desonestidade à vista de Deus, como a falsidade em assuntos de mais importância. No mundo cristão de hoje é praticada fraude em medida pavorosa. O povo de Deus, observador dos mandamentos, deve mostrar que está acima de todas essas coisas. As práticas desonestas que mancham o trato dos homens com seus companheiros não devem jamais ser praticadas por alguém que professe crer na verdade presente. O povo de Deus causa à verdade grave prejuízo
pelo menor desvio da integridade. Um homem pode não ter um exterior agradável, pode ser deficiente em muitos respeitos, mas se tem a reputação de ser honesto, íntegro, ele será respeitado. A inflexível integridade cobre muitos traços de caráter objetáveis. O homem que perseverantemente pratique a verdade ganhará a confiança de todos. Não só confiarão nele os irmãos na fé, mas os descrentes serão constrangidos a reconhecê-lo como homem de honra. Inflexível integridade, qual ouro puro. Os servos de Deus são obrigados a estar mais ou menos relacionados com os mundanos por transações comerciais, mas devem comprar e vender lembrados de que os olhos de Deus estão sobre eles. Nada de balanças falsas ou pesos fraudulentos deve ser usado, pois esses são uma abominação para o Senhor. Em cada uma das transações comerciais, deve o cristão ser justamente o que ele quer que seus irmãos julguem ele seja. Seu procedimento é presidido por princípios subjacentes. Ele não usa de astúcia, por isso nada tem que esconder, coisa alguma a disfarçar como verniz. Pode ele ser criticado, pode ser testado, mas sua inflexível integridade rebrilhará qual ouro puro. Ele é uma bênção a todos os ligados a ele, pois sua palavra é digna de confiança. É homem que não se aproveita do vizinho, e amigo e benfeitor de todos, e seus companheiros confiam em seu conselho. Emprega ele trabalhadores para colher sua seara? Seu dinheiro arduamente ganho não é fraudulosamente retido. Possui dinheiro para o qual não tem uso imediato. Ele alivia as necessidades de seu irmão menos afortunado. Não procura acrescentar terras às que já tem, nem enche os bolsos prevalecendo-se das penosas circunstâncias em que se encontra o próximo. Seu objetivo é servir de auxílio e bênção ao próximo. O homem verdadeiramente honesto jamais se prevalecerá da fraqueza ou incompetência alheia para rechear os bolsos. Ele aceita o justo equivalente daquilo que vende. Se há defeitos nos artigos que vende, ele o diz francamente ao irmão ou próximo, embora assim agindo possa estar procedendo contrariamente aos próprios interesses pecuniários. Compreender a humanidade. Aquele que procura transformar a humanidade deve compreender ele próprio a humanidade. Unicamente pela simpatia, fé e amor podem os homens ser atingidos e enobrecidos. Neste ponto, Cristo se revela o mestre por excelência de todos os que viveram sobre a terra. Somente ele tem perfeita compreensão da alma humana. É uma ciência o trabalho com os que parecem especialmente fracos. Se queremos ensinar a outros, primeiro precisamos nós mesmos aprender de Cristo. Carecemos de ampla visão para que possamos fazer verdadeiro trabalho missionário médico, mostrando tato ao lidar com mentalidades. Os que na realidade estão em menos necessidade de auxílio são os que provavelmente receberão a maior atenção nossa. Precisamos, porém, demonstrar especial sabedoria ao lidar com os que parecem descorteses e imprevidentes. Há os que não compreendem a santidade da obra de Deus. Os de menos habilidade, os ingratos e mesmo os indolentes demandam cuidado especial, atenções e oração. Precisamos ter trato ao tratar com os que parecem ignorantes e distraídos. Por esforço perseverante em seu favor, temos de ajudá-los a tornar-se úteis na obra do Senhor. Corresponderão de pronto ao interesse paciente, terno e amorável. Devemos cooperar com o Senhor Jesus em restaurar a inteligência e pureza os ineficientes e irradios. Esta obra iguala em importância à obra do ministério evangélico. Somos por Deus chamados a manifestar incansável, paciente interesse na salvação daqueles que carecem de polimento divino. Não discutir sobre ressentimentos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem os chama assim? Todos os seres celestiais. Portanto, não animeis nenhuma alma tentada a falar-vos sobre ressentimentos de um irmão ou amigo. Dizei-lhes que não desejais ouvir suas palavras de censura e maledicência, porque vosso conselheiro vos diz em sua palavra que se deixardes de provocar lutas
e vos tornardes pacificadores, sereis bem-aventurados. Dizei-lhes que essa é a bênção que ansiais receber. Por amor de Cristo, não faleis nem penseis mal. Possa o Senhor nos ajudar a não só ler a Bíblia, mas praticar seus ensinamentos. O agente humano que é fiel em sua obra, que une a amabilidade com poder, justiça com amor, causa regozijo entre os seres celestiais e glorifica a Deus. Porfiemos fervorosamente por ser bons e fazer o bem, e receberemos a coroa da vida, a qual é imarcessível. Trabalhando com outros e por eles. Quando a luz resplandece na alma, alguns dos que pareciam mais entregues ao pecado se tornarão obreiros de êxito em favor de pecadores da mesma espécie que eles antes foram. Mediante a fé em Cristo, alguns se erguerão a elevadas posições de serviço e ser-lhes-ão confiadas responsabilidades na obra de salvar almas. Eles veem onde já a sua própria fraqueza, compreendem a depravação de sua natureza, conhecem a força do pecado e do mau hábito. Avaliam sua incapacidade para vencer sem o auxílio de Cristo e seu constante clamor é: sobre ti lanço minha desamparada alma. Tratai gentilmente. Não tratemos de trabalhar nós mesmos ou outros, mas confiemos no Espírito Santo. Tratai gentilmente com os seres humanos, com o coração tomado de ternura espiritual, e insinuai-vos nos corações convencidos, fazendo-os derreter-se. Sejam vossas palavras imersas no óleo celestial provindo dos 2 ramos da oliveira. Necessitamos que o óleo áureo seja esvaziado em vasos preparados, a fim de que ele seja comunicado aos que estão a procurar a verdade. Lembrai-vos sempre de que não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.